Prezados irmãos no sacerdócio, Padre Isauro, que preside esta Eucaristia, nosso vigário paroquial, Padre Luiz Henrique, também nosso vigário paroquial, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, Facebook e também pela Estação Minas e pelo canal da Paróquia Piedade. Vivemos intensamente esta Semana Santa de uma maneira toda especial e temos acompanhado a liturgia da palavra desses 3 dias que antecedem o Tríduo Pascal. Temos acompanhado as leituras do servo do Senhor, do profeta Isaías. Hoje é o 3º canto do servo do Senhor. Quando aqui contemplamos esse servo obediente, e reconhece que Deus lhe deu língua adestrada, palavras de conforto à pessoa abatida, assim esse servo vive a sua missão. E ao mesmo tempo é o servo obediente, porque é o discípulo que todas as manhãs se coloca na escuta do Senhor. Esse servo, queridos irmãos e irmãs, fiel, e por ser fiel, ele sofre incompreensão, perseguição. Esse servo descrito no livro do profeta Isaías, a gente poderia perguntar: trata-se de quem? Será que o profeta estava tendo uma visão de futuro? Ele pensava em Jesus Cristo? Nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, que muitos estudiosos vão identificar o servo do Senhor ou com a figura do profeta, ou com o próprio povo de Israel, que viveu também momentos de sofrimento, de perseguição. Mas nós sabemos também que o próprio Novo Testamento releu o cântico do servo do Senhor, aplicando essas palavras a Jesus Cristo. De fato, queridos irmãos e irmãs, essas palavras se aplicam de forma muito especial à missão de Jesus. É Ele o servo obediente, aquele que não desviou o rosto de bofetões e cusparadas, aquele que tem a certeza de que Deus é seu auxiliador. Nós também, pelo batismo, participamos da vida e da missão de Jesus. E ao participarmos da sua vida e também da sua missão, estamos sujeitos a passar por provações, por incompreensões, perseguições, e somos convidados a ter a coragem desse servo do Senhor, não nos deixar abater, e ter sempre a certeza de que ao nosso lado está o nosso Deus, o nosso auxiliador. Quem é meu adversário? Ao meu lado está quem me justifica, diz o servo do Senhor. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Que essas palavras nos ajudem, queridos irmãos e irmãs, a viver também a nossa missão nos momentos de desafios e de provação. E olhando para Jesus, o servo fiel, o justo sofredor, nós vamos encontrando respostas também para o nosso sofrimento. E assim nós nos deparamos com essa página do Evangelho de hoje, do Evangelho de Mateus, que nos faz lembrar do episódio de ontem. Ontem nós ouvimos o Evangelho de João, que apresentou também para nós a traição de Judas e a negação de Pedro.
E hoje Mateus, ele apresenta para nós esse momento em que Jesus vai também anunciar que alguém haveria de trair. Mas antes, o texto do Evangelho nos apresenta, já logo no início, a figura de Judas. Um dos 12 foi ter com os sumos sacerdotes. Judas, por um lado, está preocupado de viver as estratégias necessárias para poder trair Jesus, entregá-lo. E vai então combinar: o que me dareis se vos entregar Jesus? E a gente se pergunta diante dessa narrativa, queridos irmãos e irmãs, o que passava na cabeça de Judas? O que o levou a cometer esse ato de entregar o Mestre? E por 30 moedas de prata, assim foi o combinado. O valor de um escravo morto. É esse o preço da traição de Judas. Nós não temos resposta o que motivou Judas a fazer esse gesto. Alguém pode pensar nos seus estudos e refletir ao longo do tempo e da história que o Judas, quem sabe, tivesse entregado Jesus por ter se decepcionado, porque esperava o Messias triunfalista, o Messias que pudesse destronar César. Outros vão pensar assim: quem sabe Judas, ele no ato de entregar Jesus, ele esperava que Jesus, ao ser entregue, ele pudesse ali naquele momento manifestar o seu poder de Messias e assumir o poderio. Outros poderiam pensar assim: ele fez isso por maldade, porque não era amigo de Jesus. E quem pensa por aí vai até justificar uma tradição totalmente equivocada da condenação de Judas, de pensarmos que com isso nós podemos manter viva uma tradição que nós chamamos da malhação de Judas. Uma brincadeira muito sem graça. E o Evangelho vai nos mostrando, queridos irmãos e irmãs, que Judas se arrependeu quando ele percebe que, ao entregar Jesus, ele não manifestou o seu poder de Messias, mas ele se entrega, doa a vida, se sacrifica, transforma a violência e todo o julgamento iníquo que ele sofrera num ato de amor, e de fato vai ser condenado. Nesse momento Judas, ele sofre amargamente, mas não teve a coragem de Pedro. Pedro negou, mas contemplando o olhar de Jesus, ele vai chorar arrependidamente. Judas, ele fica com remorso e não se arrepende e não confia na graça e na misericórdia da salvação que Jesus haveria de manifestar a todos nós. Ele quer pagar o preço do próprio pecado e por isso ele suicida. Só que na tradição que nós inventamos da malhação de Judas, não é ele que suicida, é nós que malhamos o Judas, totalmente contrário à tradição do Evangelho. Então não faz sentido realmente manter essa tradição. Primeiro, que é a intolerância a quem erra, a quem trai. Quase que podemos pensar assim, se a gente justifica essa brincadeira da malhação de Judas, então quem repetir hoje essa traição, ou quem cometer algum erro, merece também ser malhado. E não é por aí.
Para nós cristãos não há lugar mais para a intolerância, e sim para a compreensão e a misericórdia. Então, por um lado, nós temos essa atitude de Judas. O outro quadro do Evangelho, que é a segunda parte, nós temos os demais discípulos que preparam a Páscoa. Prepara este momento de estar com o Senhor. E quando estavam ali sentados à mesa, como nós falamos ontem, que é o ato não só de condividir o pão, mas de condividir a vida também, ali Jesus vai dizer o que ele disse ontem também, só que ontem foi no Evangelho de João, aqui no Evangelho de Mateus. Ele vai dizer aos discípulos de forma muito aberta, e que nos chama também profundamente a atenção, quando Jesus vai dizer aos discípulos: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. No Evangelho de João ontem, apenas Pedro que reage, todos ficaram assustados, e Pedro que curiosamente procura saber quem é, através do discípulo amado. Mas hoje no Evangelho sobra para cada um de nós, que um por um, diz o texto de Mateus, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Cada um de nós também pode fazer essa pergunta: Senhor, será que sou eu? Queridos irmãos e irmãs, qualquer um de nós, sem a graça de Deus, está sujeito a cometer qualquer pecado. Qualquer pecado. Por isso, nós não podemos jamais julgar e condenar o outro que peca. E aí, queridos irmãos e irmãs, essa pergunta também ressoa no nosso coração: Senhor, será que sou eu? Estamos sujeitos também, queridos irmãos e irmãs, ao invés de preparar a Páscoa do Senhor, às vezes preparar a traição. E às vezes nós repetimos a traição de Judas quando nós colocamos, por exemplo, em primeiro lugar na nossa vida, não Deus. Quando o centro da nossa vida não é Jesus Cristo. Jesus continua sendo traído quando vidas, o ser humano, não é colocado no centro. Quando em primeiro lugar a preocupação é com a economia, o lucro. E em nome do lucro, em nome da economia, se justifica muitas coisas. Para aqueles que são avarentos e que são escravos dos bens materiais, daqueles que estão na perspectiva de Judas, não na perspectiva de Jesus, dos discípulos, de doar a vida. Nós vivemos um momento muito delicado no nosso país. Há muitos aproveitando dessa oportunidade, preocupados com a economia, com o lucro das suas empresas, e muitos acabam justificando o fato de a OMS e os meios de comunicação, sobretudo a Secretaria de Saúde, defender, por exemplo, o isolamento social, para ficarmos em casa, para evitarmos o contágio do Covid-19. Há outros que vão julgar aqueles que querem levar a sério o isolamento social, movidos por um espírito mundano de irresponsabilidade, começa a julgar os outros. Quem quer ficar em casa porque é vagabundo, não quer trabalhar, desculpa a expressão, mas é isso que tem sido divulgado nos meios de comunicação, nas redes sociais, e ignoramos o que está acontecendo em tantos países, tantas pessoas morrendo, sistema de saúde entrando em colapso, e nós ainda brincando às vezes.
Vamos esperar que o nosso sistema de saúde entre em colapso para a gente poder acordar e perceber que de fato é necessário viver a prevenção? Ontem eu vi o depoimento de uma médica que dizia o seguinte: no atual momento as pessoas começam a relaxar quanto à quarentena, porque pensam assim, na minha cidade ainda não tem nenhum caso comprovado. Mas por que não temos caso comprovado? Porque faltam kits para fazer o teste? E muitos podem ser que estejam contaminados, mas estão ainda nos casos de suspeitos. E aí a gente não leva a sério, de repente a nossa preocupação é com a economia, com o dinheiro, pronto. Daqui a pouco nós nos tornamos pessoas que vão contaminar outros, ou seremos contaminados. Porque nós sabemos quem é que está contaminado, já que já foi anunciado que essa contaminação hoje é comunitária. É difícil identificar quem é que de fato está contaminado. Pode ser que alguém de imediatamente tenha os sintomas do Covid-19, outros não. Às vezes demora 7, 14 dias. Enquanto isso a pessoa está contaminando outras. Vamos levar a sério, queridos irmãos e irmãs. Não vamos deixar ser picado pelo espírito de ganância que coloca em primeiro lugar a economia, o lucro. Diante de uma pandemia, só vamos esperar que muitos sejam contaminados e venham a morrer. Isso também vai afetar a economia. A gente escuta um ditado popular que diz assim: tem pessoas que passam a vida toda morrendo de trabalhar para ganhar dinheiro. No final fica doente, o que ela ganhou não paga o seu tratamento de saúde e morre. Parece que nós estamos assim, preocupados em salvaguardar o lucro, sobretudo das empresas, que não pode diminuir em nada no lucro. Se começar a diminuir um pouquinho no lucro, tem que despedir, tem que mandar embora. O pai de família não vive de lucro. O trabalhador rural, o empregado não vive de lucro. Vive do mínimo necessário para sobreviver. Pensemos um pouquinho nisso. Pensemos e rezemos para que as nossas autoridades possam de fato se converter neste momento. Que eles dêem exemplo, começando deles. Se alguém tem que se sacrificar, são os nossos políticos, sobretudo os deputados, senadores, que ganham um mundo de dinheiro. Que os partidos políticos possam de fato abrir mão do fundo eleitoral para ser dedicado de fato a este combate da pandemia. Tem que esperar um juiz, como ouvimos ontem, decretar que o fundo eleitoral seja aplicado ao combate do Covid-19. E será muito triste e vergonhoso se o nosso Congresso fizer diferente. Triste e vergonhoso, muito vergonhoso. Mas se acontecer isso, infelizmente, é a história que se repete. Vidas que serão sacrificadas por causa do dinheiro, de 30 moedas de prata. Que Deus nos livre deste pecado. Mas cada um pode se perguntar: será que sou eu? Este é o momento da gente unir em oração, superar as divisões ideológicas. Não é o momento dos nossos representantes, dos nossos governantes, seja executivo ou legislativo, fazendo disputas eleitorais em vista das eleições, seja municipais, seja as futuras eleições a nível federal e estadual. Não é o momento disso. Nós não podemos brincar com a vida do povo, senão repetiremos a história
que aqui acabamos de ouvir. Continuaremos a trair Jesus por causa de 30 moedas de prata. Queridos irmãos e irmãs, peçamos a Deus a graça da conversão, que ao participarmos do mistério da Páscoa do Senhor, que vamos mergulhar a partir de amanhã no tríduo pascal, nós possamos nos colocar à mesa com Jesus, com o coração desejoso de permanecermos fiéis a Ele. Preparemos para a Páscoa do Senhor, que cada um possa se perguntar: Senhor, será que sou eu? E lembre-se disso, qualquer um de nós, sem a graça de Deus, está sujeito a cometer qualquer pecado. Por isso, queridos irmãos e irmãs, quem está em pé, cuidado para não cair. Permaneçamos de fato em comunhão com o Senhor, que a sua palavra nos fortaleça na fé, na fidelidade aos ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Amém.